Olá, boa noite! Estamos com mais um Vista Fina. Hoje a nossa entrevistada tem um tchan artístico, tem um dom dentro da profissão dela, que é a fotografia. Estamos aqui com a Raquel Collins. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada pelo teu tempo comigo. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz em estar aqui. Que bom, que bom. Raquel, para o público que está em casa, quando que a fotografia surgiu na tua vida? Quando eu nasci. Eu sou filha de fotógrafo. Ah, tem um DNA aí. Tem. Meu pai é fotógrafo, o meu avô era fotógrafo e meu bisavô também. Nossa! Sim. Meu pai sempre teve orgulho de falar que eu ia ser a quarta geração de fotógrafa na família. Então, meu pai é fotógrafo, eu nasci, né, no meio da fotografia. E eu, assim, aqui em União da Vitória, eu vim morar aqui em 2018, mas eu morava em Cruz Machado. Minha vizinha. Mas eu nasci em São Paulo. Assim, né? Meu pai, ele era de Mato Grosso e minha mãe era de Minas Gerais. Então, os dois se conheceram em São Paulo, né? Ambos foram para lá para trabalhar, ganhar a vida. Se conheceram lá e meu pai, ele tinha um vizinho que era Cruz Machadense. Lá em São Paulo. Cruz Machado sempre por aí. Então, ele convidou meu pai para conhecer Cruz Machado, né, lá em 94, eu imagino, 93, 94. E quando meu pai veio para cá, né, pro sul, ele amou de paixão. Então, para ele diz que para ele Cruz Machado era um paraíso, comparado com São Paulo, né? Então, qualidade de vida, né, a paz, a tranquilidade. Ele falou, não, eu quero criar meus filhos aqui. E veio. Eu nasci lá, com 2 meses, a gente veio para cá. Olha só, né, todo mundo querendo sair de Cruz Machado e o teu pai escolheu Cruz Machado para criar os filhos. Exato. E eu concordo. Acho que tem uma qualidade de vida que hoje os grandes centros já não oferecem mais. Exato. E vindo para Cruz Machado, quantos anos você tinha? Então, eu nasci lá e com 2 meses de vida. Já veio pra cá? Já vim pra cá. Então, eu só falo de metida, eu nasci em São Paulo, mas não considero porque eu não tive uma experiência de vida lá, né? Então, meu pai, em Cruz Machado, ele tinha um estúdio, né? Então, ele sempre me carregou pra lá e pra cá, desde pequenininha, nos eventos, né? Casamento, batizado, 15 anos, primeira comunhão. Era eu, pitoquinha, andando junto com ele pra lá e pra cá. E tua mãe fazia parte desse contexto de fotografia? Não. O mundo dela era da parte culinária. Ela gostava de fazer lanches. Não se envolveu nessa parte da fotografia mesmo. Era o meu pai mais mesmo. E os filhos, né? Todo mundo tinha que ajudar. Bem comum, lá em casa era assim também. Você sempre indo com o teu pai, Raquel, mas antes de ser fotógrafa, teve outra coisa na tua vida profissional? Então, assim, como eu sempre vivi nesse mundo, o meu pai me ensinou, né? E conforme eu fui crescendo, ficando mais adolescente, eu comecei realmente a pensar em ir para outro ramo, porque meu pai ele não me pagava um salário. Então eu fui crescendo, querendo comprar minhas coisinhas e eu não tinha um saláriozinho, né? Eu falei, eu acho que fotografia não dá dinheiro. Na minha cabeça, sabe? Passava isso. Meu pai, ele é assim, ó, ele é um artista. Ele é fotógrafo, ele gosta de escrever, ele gosta de compor música, de escrever poesia, ele é um leitor, meu Deus do céu, tem muitos livros, uma biblioteca lá em casa, né? Quando eu morava com meus pais. E ele é muito artista, então a veia empreendedora de realmente fazer dinheiro, ele já não tinha muito. Entendi. Então, meu pai sempre com as contas em dia, porém, sempre nunca sobrava muito. Então, eu vivia essa realidade, nunca faltou nada, mas eu pensei, não quero isso pra mim, né? Não dá dinheiro, resumidamente. Então, eu pensei em desistir. Aí, eu falei, não, eu preciso fazer uma faculdade, né? Coloquei isso na minha cabeça. Falei, meus amigos estão se formando, eu já fiz o terceirão e eu não tinha começado uma faculdade porque meu pai não tinha condição de pagar uma faculdade pra mim. Então eu falei, não, eu preciso fazer. Só que pra mim fazer uma faculdade eu preciso de um salário. Então eu tive que tomar coragem porque eu ainda tinha muito medo de sair do estúdio do meu pai porque eu era o braço direito. Falei, não, eu tenho que trabalhar em outro lugar pra mim conseguir fazer essa faculdade. Aí eu contei pra ele e ele super, compreendeu, apoiou, sabe? E comecei a trabalhar, na época, em um ramo que era agrícola, implementos agrícolas, totalmente diferente.
Eu fiquei por 3 meses nesse emprego e daí eu saí. E nessa época eu já tinha começado a faculdade, eu comecei publicidade e propaganda. E daí eu saí, eu falei, ai meu Deus, e agora, né? Aí a minha mãe, na época, ela falou, tá, vamos dar um jeito, você vai fazer essa faculdade. E como eu falei, né, a minha mãe era conhecida pelos salgados dela. Nessa época ela estava doente, então ela tinha parado de fazer os lanches, né? Ela falou, não, você vai me ajudar a fazer os lanches e você vai sair vender e vai pagar a faculdade. Falei, então tá bom, vamos lá. Então eu fui e comecei a vender os lanches. Isso lá em Cruz Machado? Lá em Cruz Machado. Então eu vendia os lanches e vinha para a União da Vitória. Era todo dia, né? Ônibus, vinha e voltava, vinha e voltava. E daí consegui pagar a faculdade vendendo lanches. Foi assim que eu dei a continuidade na faculdade. Aí em junho, eu perdi a minha mãe. E eu falei, meu Deus, e agora, né? Só que eu aprendi com ela, né? Então eu falei, e agora? Então eu continuei fazendo pastéis. E continuei pagando a faculdade. Que ano que foi isso? 2017. E daí nesse meio tempo, eu me inscrevi na prefeitura para caso surgisse uma vaga de estágio, para me chamarem. Comecei a vender pastel, deu certo, daí me chamaram. Daí eu fui ver quanto que ganhava no estágio, era tipo 750. E com os pastéis eu tava tirando 1.000. Eu falei, mas aí agora, né? Tipo, será que compensa? Aí eu vi o horário que eu começava e o horário que eu terminava no estágio. Falei, tá, eu consigo fazer os dois. Então eu fazia o estágio, tipo, 8 da manhã, 7, 7:30 da manhã, e saía às 3. Corria para casa fritar o pastel e sair vender. Então eu consegui conciliar os dois. Falei, não, vou fazer os dois. E foi assim. E daqui a pouco surgiu uma oportunidade de um estágio aqui em União da Vitória, numa agência de publicidade. Eu falei, nossa, não posso perder essa oportunidade, né? Já tô estudando e agora era no 2º ano de faculdade. Daí eu falei, não, eu vou. O valor da bolsa dava para pagar a faculdade, bem certinho. Falei, não, eu vou, não vou perder essa oportunidade. E vim, então era ir todo dia, né? Vim cedo e voltava tarde, vim cedo e voltava tarde. O ônibus da prefeitura de Cruz Machado, a gente não pagava, era gratuito. Só que nas férias de julho não tinha ônibus. E daí eu falei, nossa, e agora? Aí eu comentei com uma amiga, né, que estudava comigo, ela morava aqui, ela falou, fica na minha casa nesses 30 dias de férias, geralmente é esse tempo, né, e pode ficar aqui. Aí desde que eu fui morar com ela, eu não saí mais daqui de União da Vitória, eu fiquei. Uau! Muito empreendedora você desde esse começo e corajosa também, sim, né? Sim. E teu pai ficou lá em Cruz Machado e você veio? Vim, E o pai apoiou? Apoiou, sim. Assim, não foi um desligamento com ele, assim, muito drástico. Eu ainda ajudava ele, né? Tipo, de alguma forma, assim, final de semana, eu tava em casa e saía com ele fotografar. Mas aos poucos eu fui me desligando, sim. Você é filha única? Não, tenho mais 3 irmãos. Que estão na fotografia? Não. Tenho uma irmã publicitária, que ela foi para São Paulo, fez a faculdade dela lá e mora lá. E mais 2 irmãos, um em Curitiba e outro está em Londrina. Que legal, que legal. Sim. Muito bom, muito bom. Raquel, nessa tua vinda para cá, trabalhando na agência, despertou uma vontade de ir para fotografia ou dentro da publicidade você foi para outros ramos? Então, nesse meu primeiro estágio, eu conversava, conhecia pessoas novas, né? E sempre eu falava que eu era fotógrafa. Mesmo, né? Querendo... Afastada ali um pouquinho. Aí eu comentava que eu era fotógrafa. E daí, então você é fotógrafa? Eu tenho um amigo meu que é DJ, vai tocar tal dia. Você não quer ir fotografar essa balada que ele vai tocar? Falei, sim, tá bom, né? Porque eu precisava fazer um extra, né? Sempre. Então, eu comecei fotografando balada aqui em União da Vitória. Então, me viram numa balada, daqui a pouco já aparecia outra, eventos. O meu forte sempre foi eventos. Então, com meu pai, eu sempre fotografei eventos. E a gente não fazia ensaio. Tanto que quando me pediu ensaio, eu desconversava.
eu não fazia. Muito bom, muito bom. Nós estamos aqui hoje falando com a Raquel Collen. Vocês vão descobrir no decorrer dos próximos blocos o talento que a Raquel tem. Vocês vão descobrir também vendo as redes sociais dela. Sou muito fã do trabalho que ela faz e do modo como ela personalizou a fotografia. Eu te espero no próximo bloco, daqui a pouquinho. Voltamos no nosso segundo bloco com a nossa fotógrafa aqui de União da Vitória, a Raquel Collen. Raquel, vindo para a União da Vitória, começou a fotografar evento, trabalhando na agência de publicidade, estudando. Como que você geriu todos esses pratos aí? Então, eu conciliava, eu trabalhava durante a semana, né, normal, e finais de semana eu fotografava. Então, eu prestava a câmera do meu pai e fotografava ali nos eventos, né? E foram 3 meses que, enfim, comecei a cobrar pelos meus serviços e ver o dinheirinho entrando. Então, isso foi me motivando, porque eu pensava, cara, dá dinheiro sim. Então, daí eu comecei a me animar, né? Então, em 3 meses eu devolvi a câmera para o meu pai e comprei a minha, com 3 meses. Comprei a minha câmera e é engraçado que meu pai, ele sempre teve muito orgulho, ele sempre falava que eu ia ser fotógrafa. Mas aí, conforme eu fui desanimando, né, eu pensava, mas eu não sei se eu vou ser, né? Mas eu comprei a minha própria câmera. Então, tipo, é uma vontade grande do meu pai que eu fosse fotógrafa, mas não foi ele que me deu uma câmera. Eu que comprei a minha própria câmera. Não falo isso como uma forma de, nossa, eu devia ter ganhado, né? Não, mas, tipo, realmente é algo que eu trabalhei para aquilo, eu valorizei aquilo. Talvez se eu tivesse ganhado, não tivesse dado certo, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Então, você quis. Isso, aquilo. Não só porque era vontade do meu pai, eu também quis. Isso, Então, eu fotografava finais de semana e durante a semana eu trabalhava, né, batendo ponto normal. Aos poucos eu fui saindo da balada e começaram a me chamar para outros eventos, né? Daí casamento, aniversários e fui saindo. Mas o ensaio mesmo eu não fazia. Continuava se desviando do ensaio? Sim, até que uma vez uma moça me mandou mensagem pedindo orçamento e eu falei, quer saber? Só pra, né? Eu vou passar para ela um valor tipo lá em cima, só para ela não fechar. Ela fechou. E eu falei, meu Deus, e agora? Porque assim... O desafio vem, né? Como eu aprendi com meu pai a fotografar eventos, então o que passava pela minha cabeça? O que eu vou falar para ela fazer? Tipo, eu vou estar eu e ela, que pose que ela vai fazer? Tipo, na minha cabeça eu não sabia conduzir o ensaio, né? Não tive essa prática. Então, por isso que eu fugia. Porque evento você fotografa o que está acontecendo, né? Então, é mais tranquilo, digamos assim. E daí ela topou. Eu falei, ai meu Deus, tá, agora vamos, né? Aí eu era uma gravidinha. Cara, ainda bem que foi uma gravidinha. Porque assim, é a mão na barriga. A mão na barriga do lado, a mão na barriga do outro. E fluiu, sabe? E ela provavelmente já tinha umas poses que queria fazer, né? Então, foi bem tranquilo. Eu imaginava que ia ser um bicho de 7 cabeças e depois desse ensaio eu destravei. Porque eu pensei, nossa, é disso que eu tinha medo? Nossa! Depois eu vi que era coisa da minha cabeça, sabe? E daí, a partir de então, eu comecei a dar mais oportunidades, outros ensaios que surgiram. Eu comecei a falar sim, né? Porque daí eu perdi o medo. Então, comecei a fotografar e tal, ensaios, até que veio uma advogada para fazer o ensaio comigo. E daí, quando Você já tinha estúdio quando você começou a fazer esses ensaios? Eu fiz um projeto de estúdio, que era na minha casa, ainda é, mas hoje é maior e tal. Mas na época eu fiz em 2021, foi em 2021. E daí essa advogada marcou comigo, eu falei, tranquilo, vamos fazer. Ela chegou com várias fotos das poses que ela queria. E daí eu falei, cara, que genial. Então assim, a gente olhava a pose, ela fazia aquela pose e eu fotografava. Eu falei, gostei disso. Tipo, o meu medo era conduzir, agora peguei a referência ali, né? No começo era assim, na minha cabeça eu pensei, nossa, gostei desse estilo. Porque nichar pra mim, ainda não tinha me encontrado num nicho, antes dessa advogada. Então, depois dela, tudo mudou. Foi ela que me
que me fez ver o corporativo com outros olhos. Só para vocês entenderem, quando a Raquel fala corporativa, é porque hoje ela se posiciona como uma fotógrafa corporativa. Então, ensaios profissionais, fotos profissionais, eventos corporativos, isso, né, também. Raquel? Você também está sempre presente. E é um estilo de fotografia diferente, né? Exige um olhar diferente do fotógrafo? Sim. Eu acho que a gente tem que dominar todas as técnicas, né? Desde a iluminação, desde o teu equipamento, enfim, ângulos. A pós-edição conta muito também. Então, fui me especializando e desde que eu saí do CLT, a minha fotografia mudou 1000%. Quando que você se sentiu segura para sair do emprego CLT para se tornar 100% empreendedora de fotografia? Então, foi recente, foi em 2023. Foi em agosto de 2023. Assim, eu estava... Todo o valor que entrava de fotografia, eu anotava, para mim saber como que estava indo, né? Então, estava já num nível que o meu mês ruim na fotografia era o dobro do meu salário fixo. Então, eu via que a minha linha, né, do que eu tirava, sempre estava crescendo. Nunca tive um mês ruim, tipo um mês ruim, um mês mais ou menos, um mês bom, um mês ruim. Não, sempre foi crescente. Sempre foi crescente. E, inclusive, eu poderia ter saído do CLT fazia muito mais tempo. Só que é aquele medo que a gente tem, né? Trocar o certo pelo, aspas, duvidoso. Isso. Mas, com certeza, eu tenho o meu pé muito no chão. Eu fiz o meu pé de meia, sabendo que, mesmo estando preparada, tipo, que estava indo bem, se acontecesse qualquer coisa, eu não estaria insegura. Tipo, eu tinha um valor ok, sabe? Guardado. Tinha feito um caixa já. Exato, um caixa. Então, isso me deu mais segurança, mas eu já poderia ter saído há mais tempo, mas foi realmente aquele receio que me segurou. Teve alguém que te incentivou a sair do CLT e falar, nossa, voa como é teu? Sim, o meu noivo. Com 100% ele, 100%. Nossa, meu Deus. Ele me incentivou muito, tipo, eu cresci muito com o incentivo dele. Ele é da área de fotografia Não, também? Ele é motorista. Raquel, e que importante ter alguém que estimulou você, né? Que viu o que talvez você não estava vendo. Sim. Assim, eu estava no emprego uma época que eu acabava fazendo mais funções, sabe? Do que eu deveria. E então ele não via isso como certo. Ele falava, não, você tem que conversar porque não é certo. E ele diz, e é muita verdade, que se não fosse ele me buzinando, eu tava lá até hoje. Juro. Eu concordo com você, acho que por muitas vezes na vida a gente acaba mudando o rumo por uma pessoa que nos fortalece, que às vezes pavimenta. Sim. O caminho pra gente trilhar, né? E é importante isso, porque às vezes a gente tá tão naquele... sai pra trabalhar, volta, é tanta rotina que a gente não percebe o movimento. A gente não percebe o teu talento, né? Essa tua vontade de empreender. E o comodismo às vezes toma conta. É verdade. Né? A rotina, a exaustão não permite que a gente tenha uma visão tão clara. Sim. E ele, um passinho fora, te incentivou, te estimulou... Sim. E viu o que às vezes você não estava vendo. Sim. Então Tanto que ele foi um dos meus primeiros modelos masculinos. Ele pôs uma roupa assim, sabe? Um paletó. E foi lá na minha iluminação e falou que era pra mim fazer fotos dele. E daí eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu vou fazer foto masculina? Na minha cabeça que eu só ia fazer feminino. Foto de mulheres. E não, ele outra vez me incentivou a fazer masculino. E se fosse talvez outro homem, talvez, né, ia achar ruim, né? Sim, mas talvez não tivesse dentro do teu escopo de trabalho. Nossa, não. Ele... Mais uma vez, plantou ali a sementinha e mostrou um outro caminho. Sim. Muito bom. Então, é recente essa Raquel empreendedora que a gente conhece, ela é de 2023, então. Sim, vai 100% fazer fotógrafa. 2 anos aí que você tá
como empreendedora, tendo um estúdio. Muito bom. Olha só, no terceiro bloco a Raquel vai contar um pouquinho mais sobre o nicho de atuação, vai dar dicas de como a gente pode se comportar no ensaio fotográfico, as roupas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema e eu espero você aqui daqui a pouquinho. Voltamos no nosso terceiro bloco, aqui com a nossa querida Raquel. Eu conheci a Raquel num evento corporativo, na época eu participava ali da organização desse evento. E a gente recebeu uma boa indicação dela. Olha, a Raquel é fotógrafa, tal, chama ela tá fazendo agora eventos corporativos. A gente chamou, as fotos ficaram extraordinárias. O que me chamou a atenção naquela época foi a tua postura como fotógrafa, até a roupa que você chegou no evento. Agora entendi. E eu queria entender e levar para o nosso público também como que você saiu do evento, né? Casamento, aniversário, 15 anos, balada, Raquel começou fotografando balada, para um ambiente corporativo, fotos mais sérias. Como que você viu essa necessidade? Então, como eu falei, desde que eu fiz aquele ensaio daquela advogada, eu comecei a ver a fotografia corporativa com outros olhos. Eu me apaixonei naquele dia, mas foi naquele dia, assim, sabe? Então, eu pensei, nossa, pra mim, antes eu não imaginava nichar. Eu até achava errado, sabe? Eu pensava, não, se eu nichar uma coisa, eu vou estar perdendo outras. Então, se eu nichar aqui, eu vou perder ali. E nada a ver. Era coisa, né, da minha cabeça. Então, aí quando eu me apaixonei pelo corporativo, eu pensei assim, tá, gostei disso, quero isso. Então, nas minhas redes sociais, a gente, né, tem que postar o que a gente quer vender. Então, é o que eu comecei a fazer. Eu não postei mais nada fora disso. Então, foi isso. Isso trouxe mais clientes do corporativo. Mas se hoje eu precisar que você fotografe um casamento, você vai? Vou, mas eu não vou postar. Entendi. Eu posso até postar, por exemplo, nos stories, mas no meu feed vai ser só corporativo. Você adotou esse posicionamento para a tua rede social, até porque a rede social para o fotógrafo hoje ele acaba sendo a tua vitrine. Sim. O teu espaço de trabalho, de divulgação. E Raquel, curiosidades aqui agora. Fotografar, fazer ensaios corporativos, exige uma câmera diferente, uma iluminação diferente? O teu estúdio foi modificado para atender esse público? Então, no começo eu trabalhava com luz contínua. Então, eu precisava sempre que o meu cliente ficasse muito próximo da luz, sabe? Então, hoje eu uso tocha, né, de estúdio fotográfico. Mas essa mudança, né, as melhorias que eu fiz na minha luz foi depois que eu comecei a ter tempo de estudar. Porque foram 5 anos que a minha fotografia, tipo, foi evoluindo, mas bem, né, aos pouquinhos. Porque era instintivo. Era aquele aprendizado que veio do pai. Isso, E daí, quando eu fiquei 100% na fotografia, eu comecei a ir em congressos, a ver cursos, ter tempo para realmente estudar, que eu não tinha antes. Depois disso, nossa, a minha edição, a minha iluminação mudou totalmente. Então, com isso, eu tive mais, como é que eu posso dizer, coragem, digamos, até de alterar os meus valores, né? Então, quando a minha fotografia começou a ficar diferente, melhor, eu comecei a fechar muito ensaio, e daí eu me dei conta que eu não poderia fechar tanto ensaio, porque eu preciso também ter tempo de editar e entregar. Eu tava me vendo assim, lotada de serviço, daí eu falei, não, então eu preciso reduzir, preciso fotografar menos, porém, aumentar o meu preço, né? Porque se eu fotografar menos, automaticamente, digamos que eu iria ganhar menos, né? Mas conforme a minha agenda foi fechando com tanta facilidade, todo mês eu aumentava um pouquinho. Aí eu cheguei num nível que mantive aquele orçamento. E conforme eu vou melhorando a minha fotografia, eu vou me valorizando. Então, isso que eu percebi que no começo eu tinha muito medo de alterar os meus pacotes. E agora eu me valorizei para os meus clientes me valorizarem. Sabe? Muito interessante. E como é interessante a gente observar que você teve um aprendizado de casa, aprendeu com seu pai, é um talento familiar,
mas chegou um momento que aquilo não era suficiente. Você precisava melhorar, qualificar, talvez modernizar a fotografia. É bem isso. Eu aprendi a fotografar na época do filme ainda. Kodak. Sim. Daí teve a transição e tudo, mas eu aprendi na época do filme ainda. Tem uma mudança considerável de equipamento, de olhar fotográfico. Na época do filme a gente não editava, né? Exatamente. Então exige hoje do fotógrafo mais habilidades. Porque hoje você que edita, mexe no programa, tem um programa específico de edição de fotos. Então não é só o fotografar, né? Tem todo um trabalho pós-ensaio. Exatamente. Quanto tempo dura mais ou menos um ensaio corporativo? Então, hoje eu mudei a minha visão. Desde um workshop que eu fiz, eu tinha, antes, os meus pacotes eram, por exemplo, 5, 10, 15, 20 fotos, meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. 2 horas no máximo, sabe? Bem tabeladinho. Exato. Depois que eu fiz esse workshop, eu não tenho mais tempo. Tipo, não tem mais tempo. Não tem limite de tempo. Não tem. Coisa que antes, nossa, não que era cravado, né? Mas, fechou ali o tempo e tal, finalizou. Okay. Agora não. Eu trouxe uma visão desse workshop que eu vou dar atenção 100% pro meu cliente, eu vou deixar ele se soltar. Como é que eu vou extrair o melhor do meu cliente em 30 minutos? Não tem como. Apesar que esse pacote era pouco fechado. A maioria era o de, em média, 1 hora. Mas hoje não tem mais. Então, eu vou ter mais tempo de conversar com a pessoa, né? Conhecer, desenvolver uma conversa. E vou conduzindo conforme ela vai se soltando. Se ela se soltar já de cara, eu ver que as fotos já ficaram incríveis em pouco tempo, ótimo. Mas se precisar de mais tempo, a gente fica mais tempo. Tá tudo bem. Sim. Olha que legal, né? E esse aprendizado contínuo é muito importante, né? Raquel, uma outra curiosidade. Você percebe, por mais que você seja nova, você tem bastante tempo na fotografia, né? Sim. E pegou gerações de fotografia. Você percebe que as pessoas estão procurando mais fotógrafos em razão da visibilidade das redes sociais? Com certeza, né? 100%. E aquele negócio, depois da pandemia, tudo mudou. Porque a gente começou a perceber que, como não poderia, digamos, uma época ali, atender, né, pessoalmente, os profissionais eram encontrados pelas redes sociais, né? Então, a primeira coisa, eu preciso de uma nutricionista, uma psicóloga. A primeira coisa é procurar no Instagram. Não sei você, mas eu faço isso. Então, eu já deixei de marcar uma consulta com uma médica que foi indicada porque ela não tem rede social. E eu queria ver quem que era ela. E eu não marquei. É bem interessante isso que você falou. Eu sou de uma geração que eu gosto da indicação. Eu gosto de indicar, se alguém já foi, pode me falar. Eu sou mais conservadora, talvez. Mas isso é uma questão até de faixa etária mesmo. No entanto, tem pesquisas que já sinalizam que o Instagram tem maior percentual de busca por profissionais do que o próprio Google. Então, assim, o teu pensamento, ele condiz muito com essas pesquisas. No caso, eu aqui que estou atrasada. Né? Mas eu percebi uma movimentação de posicionamento das pessoas, principalmente profissionais, autônomos, prestadores de serviço, em buscarem essa imagem profissional no Instagram para colocar no feed, para fazer post, de uns 2 anos para cá. Eu não sei se lá para você esse cenário bate. Exatamente isso. Então, às vezes a pessoa fala, eu quero fazer um ensaio de posicionamento, mas ela já está posicionada. Então, se você entra no perfil de uma profissional que tem uma foto com baixa qualidade, uma foto assim, sem cuidado nenhum... O meu perfil, por exemplo. O meu perfil você vai encontrar a Sabrina andando a cavalo, a Sabrina dando uma palestra, a Sabrina dando aula, a Sabrina no Vista Fina, e a Sabrina com o bebê... E é uma bagunça. E eu levo muito puxão de orelha por conta disso. Sim. Muito. E o teu perfil? Como que tá a tua foto? A minha foto do perfil tá péssima. Vamos mudar isso, por favor. Tá péssima. Se você não me segue,
podem ir assuntar o meu Instagram, você vai ver que é uma bagunça. E acho que eu preciso ir na Raquel, por favor. Mas é aquele negócio. Não é uma foto profissional. Tá? Você é uma excelente profissional, mas você precisa mostrar isso. E uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vale mais que 1000 palavras, exatamente. Essa frase faz todo sentido, porque ela vai transmitir autoridade, profissionalismo, cuidado, então credibilidade. Se a pessoa vê, né, uma foto tua, tipo, sei lá, uma selfie qualquer, não vai transmitir tudo isso. É verdade. Né? E Raquel, quando a gente vai fazer um ensaio, conta para o nosso público quais são as 3 dicas primordiais para a gente chegar lá no teu ensaio. Então, o meu cliente, quando fecha a datinha dele para fazer ensaio comigo, ele não simplesmente fecha a data e eu só vou ver ele no dia do ensaio. Não. Porque o que eu converso com ele? Primeiramente, maquiagem, né? A maioria feminina, né? Maquiagem, eu dou indicação da minha maquiadora parceira, porque já aconteceu de eu fazer ensaio, né? Lá no começo, quando eu fui fazer um ensaio de uma farmacêutica da parte da saúde e ela estava com uma maquiagem no olho preta. Muito pesado, né? Daí eu falei, não, precisamos falar sobre isso. Desde então, sempre falei. Então, fiz uma parceria com a Fran Reisdorf. Ela, sempre eu indico, tanto que as minhas clientes têm desconto quando vão fazer ensaio comigo, fazer a maquiagem com ela com descontinho. E daí, cabelo, né? A Elaine estava aqui, né? Tenho parceria com ela, minhas clientes têm desconto no salão dela para fazer ensaio comigo. E cabelo e maquiagem, eu alinho com ela. Em questão das roupas, sempre era eu que ajudava elas, né, a escolher o look ideal. Mas eu vi que conforme eu fui agregando valor no meu ensaio, eu precisava de uma profissional para isso. Não era tão justo mais ser eu, sabe? Então eu conversei com a Eduarda, hoje é ela que conversa com meus clientes, ela é personal stylist. E ela que conversa, eles alinham o look, então meu cliente já chega pronto. Cabelo, make e look correto. Exato. Mas ainda tem a Brenda, que ela é estrategista de marketing, de redes sociais. Então, ela vai fazer uma análise de posicionamento do perfil da pessoa também. Então, tudo isso antes do ensaio. Então, ela vai ver o que você quer transmitir, né? O que você quer transmitir? Como é que tá o teu perfil? Como é que você está postando? Ela vai te dar dicas para depois do ensaio você começar a aplicar. Muito interessante. Você acabou virando um hub para os seus clientes. Você mostra ali, às vezes, o que está faltando. Porque não adianta só tirar uma foto bonita e não saber como Exato. usar essa imagem, como se posicionar. E assim, muitas vezes, como reverter essa imagem em vendas. Exato. Muito interessante. Raquel, aprendi muito com você. Eu vou colocar uma enquete lá no meu Instagram para ver se o pessoal acha que eu mereço fazer um ensaio, uma consultoria Sim. com toda a tua equipe. E vamos ver o que o público acha. A voz do povo é a voz de Deus. Eu vou colocar assim. Vamos. Obrigada pelo teu tempo. Sigam a Raquel Collen nas redes sociais. Esse foi o Vista Fina de hoje. Obrigada por estar comigo e até o próximo. Tchau, tchau.